No capítulo 5 do profeta Daniel, nós lemos que o rei Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, ele dá uma festa para aproximadamente 1000 pessoas. E no auge da festa, já bem embriagado, bem feliz, ele manda trazer os utensílios que o seu pai, o rei Nabucodonosor, havia trago do templo de Deus quando eles sitiaram Jerusalém. E ali ele coloca as bebidas, os vinhos, e todos começam a beber nos utensílios que eram da casa do Senhor. Utensílios esses que foram ungidos, separados para uso exclusivo na casa de Deus. E quando ele faz o uso disso, de repente, a Bíblia nos diz que uma mão começa a escrever na parede. E ele fica trêmulo. E lemos que ele fica com tanto medo que os joelhos batem um no outro. E ele manda então chamar os seus magos, os seus sábios, para tentar ler e interpretar o que estava escrito na parede. Porém, nenhum dos seus magos, astrólogos, videntes conseguiram ler e tampouco interpretar o que estava escrito ali. Isso deixou ele furioso, nervoso demais. Ele tinha feito uma promessa que vestiria qualquer pessoa que descobrisse o que estava escrito ali, interpretasse o que estava escrito, vestiria de púrpura, colocaria um colar de ouro no seu pescoço e seria a terceira pessoa do seu reino. Mas ninguém foi capaz de interpretar o que estava escrito. Foi aí que a sua mãe, a rainha, ela entra em cena, entra na casa onde estava sendo realizada aquela festa e diz: meu filho, tem um homem no reino que o seu pai o constituiu como chefe dos sábios e dos magos. Um homem que tem o espírito dos deuses. Todos os problemas difíceis ninguém resolvia, só ele resolvia, porque Deus era com ele. Então mandou chamar a Daniel. E quando Daniel já vem, se apresenta ali ao rei Belsazar, bem velhinho, a pergunta de Belsazar foi única. No versículo de número 13, diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei. E o rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel? Olha que lindo. Que pergunta. Sabe por que o rei faz essa pergunta? Porque com o passar dos anos, muitas vezes nós mudamos. Pessoas que eram ferventes em oração, hoje já não são mais. Pessoas que liam a Bíblia todos os dias, não leem mais. Pessoas que viviam uma vida santificada, hoje não vivem mais. As pessoas mudam. Mas ainda existem aqueles que mantêm ainda a sua integridade, que mantêm a sua fé. Quando o rei pergunta: és tu aquele Daniel que Deus usava, que Deus revelava, que Deus mostrava? Daniel disse: sim, eu sou o mesmo ainda. Nós devemos fazer o mesmo, nós devemos ser os mesmos. Nós não devemos mudar em algumas coisas, mas em relação ao nosso Deus, mudar a nossa atitude diante de Deus, mudar o nosso comportamento, a nossa fé, mudar aquilo que acreditamos, que Deus é amor, que Deus é maior, que Deus é Senhor. Nós devemos, se nós paramos de orar, voltemos a orar. Se nós paramos de ler a palavra de Deus, voltemos a ler a palavra de Deus. Precisamos voltar a ser quem nós éramos. Preciso voltar a ser o Fabiano que eu era.
E você precisa voltar a ser aquela mulher, aquele homem de fé, de esperança, que Deus usava e quer usar muito ainda. E quando Daniel, então, ele lê o que estava escrito na parede, e estava escrito Mene, Mene, Tekel, Persim, ou Pérez. Ele traduziu: pesado foste na balança e achaste em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. E naquela mesma noite, o rei Dario, ele assume o trono da Babilônia e o rei Belsazar é morto. Por quê? Porque utilizou indevidamente as coisas de Deus. Nós somos consagrados ao Senhor. E nós somos instrumentos de Deus. Não use o teu corpo, a tua vida, de forma que desagrade a Deus. Nós somos ungidos, escolhidos por Deus para fazermos a diferença. Então façamos a diferença nessa terra. Não deixemos que o nosso corpo seja contaminado. Não contaminemos o nosso corpo com as coisas desse mundo, mas que venhamos a renovar a nossa vida com as coisas que vêm de Deus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você gostou dessa palavra, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para que você possa ser notificado quando eu colocar um novo vídeo no canal. Espalhe esse vídeo, compartilhe, para que muitas pessoas se lembrem de quem elas são. E a pergunta que vai ser feita: és tu a mesma pessoa que orava, que jejuava, que pregava, que ganhava almas para Jesus? Deus te abençoe. E até o próximo Uma Palavra de Vida.